Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, destaca a área da saúde. Mas como assim, Jean? Sim, dando destaque a Farmalan Farmácias completando em 2026 66 anos. Uma história que se funde com o município de Pomerode e a gente fala de um elo tão importante que é cuidar da nossa saúde. Eu estou recebendo a Gabi, ela é gerente aí da Farmalan e a gente agradece a sua presença, Gabi, para falar de um momento tão importante para vocês. E eu acho que eu não estou falando a verdade quando eu falo que a história da Farmalan se funde um pouco com a história da cidade, não é? Isso tudo bem? Aí, olá, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Já mais uma vez estamos aqui. Terceiro ano comemorando o aniversário da Farmalan, 66 anos de história, né? E é bem isso como você falou. Uma empresa que se solidificou, né, em Pomerode, ela veio de Blumenau, mas ela se solidificou aqui em Pomerode. E está aí há 66 anos nessa estrada, fazendo esse trabalho aqui. Bom, e quando a gente fala que é a evolução da saúde, o atendimento, né, aos clientes, passa um filme. Você está quanto tempo na Farmalan, Gabi? Um bom tempo. É? Estou fazendo bodas de prata aí nesse ano. Que legal. Então conhece muito dessa história, Bastante. do DNA da família Farmalan. Muito, né? A gente muito. tem uma equipe grande hoje, mas e quando eu toco nesse ponto, quando a gente fala em saúde, realmente, né? É o que a gente precisa para nossas atividades, para o dia a dia. Sem saúde a gente não faz nada. E trabalhar com saúde o dia inteiro não é fácil também, né? Não é fácil. Eu sempre digo que a farmácia ela é um ponto de apoio, né, a toda a parte de saúde, seja ela preventiva ou corretiva, né? Então a gente tem esse atendimento sempre, ele é muito diferenciado, né? A gente teve várias oportunidades aí a nível dessa história da gente entender isso melhor. Né? O cliente está doente, ele vem com receituário, mas vem o cliente de uma preventiva, que ele quer só fazer a manutenção da sua saúde, ele está pensando lá na frente. Então tem esses dois lados enquanto farmácia e a gente tem todo um outro ganho, que é a questão de autoestima através da perfumaria, questão de saúde, de bem-estar, com a questão de suplementação esportiva. Então, dentro da farmácia existem outras categorias que a gente acaba entregando à comunidade um trabalho diferenciado nisso também. E olhando a Farmalan é como um hub de saúde, né? Vamos dizer assim, como um hub, né? Como você disse, dependendo das plataformas, ela é como se fosse multiplataforma, ela atende em várias frentes. Capilaridade ela tem hoje, né? Com certeza, a gente busca por isso, né? E vem melhorando isso a cada ano, justamente para atender melhor, para se colocar no lugar do cliente. E, como diz lá na nossa missão, na nossa visão enquanto empresa, a gente atender às necessidades e expectativas dos nossos clientes, né? Então, o que é necessidade para ti, eu quero conseguir entregar da melhor forma. Seja ela dentro da farmácia, com saúde, né? Através de medicamento, que é o nosso pilar ainda, né? Seja através de um dermocosmético, de um tratamento que não é uma doença, mas é um tratamento paliativo aí também. E eu acho que vocês devem trabalhar muito isso com a equipe, a questão da empatia, né, Gabi? Demais. Porque você falou, demais. Às vezes o paciente que está em tratamento, ele vai lá buscar o medicamento, né? Ele saiu do médico agora, muitas vezes, com o receituário na mão. Isso. Ele está lá com, seja a dor de dente ou a dor no rim, ele precisa de um medicamento para curar aquilo. E ter essa empatia da agilidade do atendimento, a sensibilidade, porque a gente está falando de saúde. Como é que é trabalhado isso, hein, Gabi? A gente já vai entrar na história da Farmalan, já que a gente começou por esse ponto. Eu acho que é importante falar esse sentimento que corre nas veias. Hoje, né? Jean, a gente tem uma primícia muito importante, muito forte, né? Em ter uma equipe muito bem treinada. E justamente isso, a gente fomenta e vem lá de trás de toda essa história ter no atendimento a nossa melhor base. Então, é se colocar no lugar do cliente sempre, seja qual for a necessidade dele, né? Treinar essa equipe, nós temos uma equipe imensa de farmacêuticos, uma equipe imensa de atendimento, uma equipe que, né, de retaguarda também, que a gente fala, que cuida dos produtos, que recebe produto, que compra produto. Então é uma equipe multidisciplinar para que toda essa roda ela caminhe como precisa, para chegar onde? Justamente nessa ponta, que a nossa equipe de atendimento ela tenha a melhor condição de estar fazendo o melhor atendimento. Quantas pessoas fazem parte da equipe hoje, hein? Uma galerinha. Unindo todas as Nós temos hoje 4 lojas, né? Então, temos o setor de entrega, que também foi pioneiro. O bastidor, né? Isso. Então, nós temos uma equipe bem ampla, justamente para poder fazer esse atendimento. Entre caixas, entre motoboys, entre atendimento farmacêuticos, atendentes,
nosso pessoal de recebimento de mercadoria, nós do administrativo, né? Então temos uma quase equipe. uma centena deles, né? Quase Jogando junto. Sim. Que bacana. Gabi, e para chegar onde vocês chegaram, e esse case é importante, a gente sempre fala que as pessoas aqui em Pomerode, né, elas não vão na farmácia, elas vão na Farmalã. né? Isso foi construído, como você disse, a muitas mãos, né? Em conjunto com a comunidade, gerando essa conexão emocional também, de tendo essa empatia. Mas como é que tudo começou? Eu não vou na Farmalã, eu vou na farmácia. Isso teve um início, isso teve um ponto de partida. Você acabou de dizer. Foi lá de Blumenau, vieram para cá e aqui a coisa começou a ter um trajeto especial. Mas como é que isso... Nós estamos falando de 66 anos atrás, né? A questão dos recursos mais escassos, tecnologia mais baixa, medicamento era para dor de cabeça, dor de barriga, sei lá, só totalmente supondo. Diferente. Dor no pé, às vezes era o mesmo medicamento para tudo. Como é que se construiu tudo isso, hein, Gabi? É um filme também que passa, filme, né? Como eu falei, estou há bastante tempo na farmácia, a gente construiu essa história, né? Temos outras pessoas que também têm tanto tempo de casa e hoje a pessoa que mais tem tempo de casa é a Silvia junto com o Dada, com o Alain, né? Certo. E o seu Lemel, tive a honra de conhecê-lo, né? Ele trouxe a farmácia noturna Pomerode, que era lá onde era Vivo, né? Ali. Certo. Depois passou aonde é o Café Expresso hoje. E depois, pequenininha. E depois ela veio para esse prédio onde estamos hoje, né? Então, o seu Lemel, ele trouxe essa base de farmácia, que o farmacêutico era quem atendia e fazia um papel de médico, né? A gente sabe de como era a história de uma farmácia nas antigas. Isso foi, lógico, né? Melhorando, se adequando a novas normas, à legislação. Em 1989, o Alain assumiu, então, a gestão da farmácia. E também veio a mudança do nome, né? Então, Farmalã, depois da gestão do Dada, do Alain, então está aí desde 1989. Então, ele vem fazendo essa gestão, inovando, buscando alternativas para que a gente sempre tenha esse atendimento de qualidade, se colocando no lugar do cliente, priorizando saúde, sempre, acima de qualquer coisa, né? Bom, trabalhando com muita ética, com muito comprometimento. Isso sempre foi a nossa base muito forte, muito sólida até hoje. Você tocou num ponto que não é só competitividade, né? Não. Preço por preço todos têm. Todos têm, têm o Cataflan, todas têm, né, o mesmo medicamento, a mesma perfumaria, mas sim, a gente trabalha de uma forma para que a priori, né, a gente atenda a necessidade e expectativa dos nossos clientes, mas sempre com muita ética e com muito comprometimento e muita responsabilidade. E respeitando a concorrência, obviamente, a gente sabe com disso, certeza. Isso, a questão ética você falou, sim, mas criar essa conexão, entender a questão cultural muitas vezes, com atendentes certeza. Que falam alemão muitas vezes. Isso é um pouco, passando essa radiografia do que eu acho que talvez a construção nesses 66 anos, quase 70 anos, né, de enlace com a comunidade, tem um pouco desse DNA, né, entender a cidade. Tem. Né, respeitar principalmente, né, essa cultura, respeitar o pomerodense, trazer isso para dentro da nossa essência, né, trazer isso para tudo que a gente prepara hoje, seja uma ação comercial, seja uma ação de saúde, seja um treinamento para a nossa equipe. Então, essa cultura, estar em Pomerode, ela faz parte da Farmalã também. Farmalã é pomerodense, né? Ela está aqui há tanto tempo e a gente respeita muito essa história de Pomerode, né? E a gente contribui para isso também, né? De certa forma, em todas as ações aí que acontecem, até se falando culturalmente, a Farmalã sempre está inserida, né? E tenta estar inserida. Bom, tem festa pomerana, tem grupo folclórico dançando na frente, tem dia da saúde, tem pressão arterial, mexe com todos os... Com certeza. Provocando a comunidade sempre, sim, né? Que bacana. E a gente fala de 66 anos. Tem alguma história curiosa que você queria contar, Gabi? Ou se você acha que não lembra, assim, algum... Porque também a gente vê a cidade crescendo, enfim. Eu acho que histórias de balcão deve ter inúmeras, né? Tem inúmeras, né? Os atendentes às vezes compartilham, né, situações entre nós ou entre receituários, né? Bilhetinhos escritos errados, né? Do jeito pomerodense de ser. Certo. Então, assim, histórias tem muitas, né? A gente tem muito cliente que é amigo, que é até mais do que um cliente, né? Que a gente acaba compartilhando dos momentos dessas famílias e como é bom, enquanto Farmalã, poder falar isso, né? Hoje eu não estou diretamente no atendimento, mas passei ali por essa parte do atendimento por muitos anos e como é bom rever os clientes. Ano passado a gente fez um trabalho com clientes
falando do que seria a Farmalan para eles, né? Clientes de longa data da farmácia, e foi extremamente uma recompensa que a gente recebeu assim, por ouvi-los e entender que a gente tem uma base e estamos no caminho certo, sempre com muito respeito a todos, né? Fortalecendo esse trabalho que a gente faz, que ele vai além de um trabalho comercial. Eu sempre digo isso, né? Vai além do que um trabalho comercial. Pegando essa fase aí do aniversário, dos depoimentos, e às vezes, por mais que vocês saibam o caminho que vocês querem seguir, vendo a tecnologia, mexendo junto com o mercado, mas às vezes esses depoimentos não dão a real noção do impacto que vocês geram na vida das pessoas, né? Ele traz a gente para uma... senso de responsabilidade muito maior, né? Muito maior. Até conversávamos esses dias, eu e a Silvia, sobre isso, assim, né? Sobre a responsabilidade que temos em manter essa história, né? E seguir com ela, né? E da mesma forma o Alain, né? Nessa sequência de trabalho que nós temos, de manter viva toda essa história que foi trazida até então em meio a isso. Justamente em meio a isso. Temos uma tecnologia, né? Temos novas normas, leis muito mais severas, né? E que a gente faz cumprir e que é difícil, porque às vezes você quer fazer pelo cliente, mas você não pode mais fazer pelo cliente, né? Então a legislação hoje farmacêutica, Anvisa, vigilância, ela está em cima. E não tem o seu lado só ruim. A gente sabe rígido, né, Gabriel? É rígido. Mas isso serve para que a gente também tenha um norte a seguir dentro dessa parte de saúde mesmo. Você precisa ter postura, né? Precisa ter resiliência muito, sabe que de repente tá ali, tá mexendo com vidas, né? Então o medicamento tem que sair conforme está receituário. Então por isso que é tão importante, né? esse treinamento que é feito à equipe, esse acompanhamento que os gestores têm com a equipe, né? Bom, Gabi, a gente está vivendo um mundo que a gente sabe que tudo que é lado tem uma farmácia, né? Vou fazer essa pergunta. Mas, e é verdade, não é? O que acontece em Pomerode acontece em outras cidades do Brasil inteiro. Né? O que as pessoas têm mais buscado é saúde, talvez um ponto seja isso, o envelhecimento da população, entra uns quesitos extremamente importantes, renda per capita e tal. Mas vocês sobrevivem, né? Mesmo a tanta concorrência, respeitando o colega do lado, mas criando a identidade, né? Isso a gente sabe há 66 anos. E nesse contexto, onde o mundo corre tão rápido, a inovação chega tão rápido, vocês 3x4 estão em São Paulo. Como é que faz a palavra inovação? Como é que funciona lá dentro, hein, Gabi? Ela é sempre repensada da melhor forma para a gente poder aplicar isso dentro da farmácia. Então, venda online, novos métodos de venda, né? Tecnologias. A IA está aí para que a gente reveja processos internos. Então, a gente tenta realmente trazer essa parte da tecnologia para que nos ajude nesses processos. Sejam eles dessa parte que nós precisamos cumprir, de legislação, seja na gestão de pessoas, né, que hoje ela é um dos braços nossos importantes para que a gente tenha essa equipe realmente amadurecida, treinada, e a gestão de processos em si, falando-se de produto, né, dessa organização interna. Chegou, recebeu, etiquetou, está apto para o uso, está apto para a venda, né? Então, dividir a tecnologia nesses ramos dentro de uma empresa, como as indústrias também fazem. Se me permite, aquele 3Ps, né? Pessoas, processo e produto, né? Isso aí. Nessa construção, né, Gabi? Nessa construção. A tecnologia, a IA, ou seja, de que fonte ela vem, ela tem que servir para nos ajudar, não nos atrapalhar. Mas a gente não pode deixá-la de lado. Né? Então, tudo que a gente constrói, nós conversávamos antes sobre isso. Né? A gente tem que usar esses dados a nosso favor para melhorar o nosso atendimento sempre. E como eu disse, está numa selva, né? Uma selva de leões, porque o mercado farmacêutico é extremamente rígido, ele é agressivo, mas vocês, dentro de tudo isso, conseguem construir e manter a imagem através, como você disse, de uma equipe bem treinada, qualificada, respeitando, né? Tendo muita empatia com o cliente. Então, talvez o grande sucesso é um deles. Obviamente que tem coisas que são de vocês, está no DNA, né? É um conjunto da obra, a gente sempre ter uma marca muito forte e sempre com os pés no chão, né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer segmento, né? A gente precisa almejar o a mais, a gente precisa ter uma meta, né, como nós de vida e nós enquanto empresa, mas sempre com os pés no chão. Então,
O cliente sempre vai ser a razão do nosso negócio e isso não pode ser invertido, né? Então, a partir do momento que o cliente está no centro da atenção da empresa, seja qual for, seja indústria, seja comércio, seja prestadores de serviço, quando você não inverte isso, acho que a chance da tua empresa ela se solidificar, ela crescer não tem como fugir, o mantenedor de tudo isso é o cliente, né? Então precisa reverberar a energia positiva para fora. E chegar num cenário com 66 anos, né, com uma maturidade dessa, o Dada também é uma pessoa que ele também distribui, né? Muitas vezes as tarefas, sabe? E ele está muito mais presente liderar, no né? negócio. E tá ali no dia a dia, batendo no balcão. E aí, como é que tá? Isso é importante também, né? Sempre. Ele sempre nos deu esse norte, né? E isso é muito importante. Eu falo enquanto empresa, né? Ter a presença dele, participando desses processos, se preocupando com cada atendimento, com cada situação que acontece, querendo entender melhor, contribuindo para o crescimento da empresa e o crescimento de cada colaborador. Então, isso também faz parte do processo. Mas dando espaço para todos, né, crescerem, né? Para novos talentos, como sempre. Você que está aí na frente na gestão também, né, Gabi? Sempre, sempre. A gente sempre teve essa oportunidade que ele nos concede de estar desenvolvendo a empresa e construindo junto com ele. Você começou como na Farmalan, hein, Gabi? Eu trabalhava numa empresa do outro lado da rua. Na época se chamava Clipes e Celulares. E na época essa empresa, essa loja estava passando por uma reestruturação e ocorreram demissões. Eu fui uma delas. E eu atravessei a rua e fui no Schroeder, né? E estava muito desesperada porque eu estava em Pomerode para estudar e eu sabia que se eu não tivesse um emprego e nada. Você era da onde? Sou de Rio dos Cedros. A nossa querida Rio dos Cedros. Então, se eu não tivesse uma renda, eu teria que desistir do meu estudo. E eu não queria. E o Dada estava ali naquele momento. E ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, foi explicado e tal. Daí ele falou, amanhã você vem conversar comigo. Daí eu cheguei lá na farmácia no dia seguinte, não tinha um papel na mão, não tinha nada. E eu sentei para conversar com ele. A cara e a coragem. Isso. E daí ele disse, olha, eu não tenho uma vaga para você, acabei de contratar uma moça, mas eu quero que você comece, mas o que eu tenho para você é isso. Que foi lá trabalhando com produto, lá no recebimento e tal. E entrei. E aí foi. E fiquei até hoje. Que legal, mas sinal que gosta também, né? Também, muito. A gente não fica esse tempo todo também, né? É sinal que você se identifica com o DNA da Farmalan. Eu me identifiquei muito com o que é a empresa, o que é a Farmalan hoje, né? Tanto para a equipe quanto para a comunidade. Os valores da Farmalan hoje são muito próximos do meu. Me identifiquei muito com a equipe que estava na época, né? Fala-se aqui de Silvia, de Dag. O próprio Dada sempre foi um mentor e um gestor que a gente podia contar, tanto para a parte pessoal, tanto para o nosso crescimento. Então, quando a gente se identifica e a gente tem vontade e a gente quer fazer acontecer, né, é só seguir. Questão da observar os sinais, né? Isso aqui me pertence, né? Então, bem isso. O que faz a Farmalan dentro do seu DNA hoje, já fazendo parte também, né? É bem isso. Que legal. Gabi, a gente está falando também dos 66 anos, e eu sei que quando a gente fala em aniversário, a gente fala em oportunidade, né? A gente pode brifar um pouco dessa... É ótimo. A gente pode brifar um pouco dessa história. Sim. Nós teremos aqui no mínimo 2 horas para falar só de cada filial, como é que abriu e tal. Mas a gente sabe que de uma forma convergente, você traz promoções que são um verdadeiro presente para os clientes Farmalan. E o que você pensou ali? Porque todo ano é um desafio, né? O mais importante é a palavra inovação, ela está constante. Porque a gente precisa melhorar cada ano. Pô, fiz uma festa de aniversário desse jeito, esse ano não pode ser o mesmo sabor de bolo, pô. Vou ter que mudar o recheio desse bolo. Né? Você falou, uma farmácia completa, a linha de suplementos, a linha mamãe e bebê, você tem a área de dermocosméticos, perfumaria, a parte de esmalteria. Bom, é completa, né? Completa. Eu sou um pouco mais leigo para falar, mas vendo e observando aquilo que eu toda semana a gente bate ponto lá. O que você preparou? O que a equipe pensou para oportunizar a comunidade e a partir de quando, hein? Estamos a todo vapor, né? Semana que vem iniciamos essa comemoração, então, dos 66 anos, na terça-feira, no dia 26. E as nossas lojas vão estar repletas de ofertas, né? Com um panfleto promocional exclusivo para essa semana. Vamos ter ação de promotoria, vamos ter sorteio, então vamos ter TV, vale compras para a semana. Que legal, hein? No sábado, no dia 30, a gente quer fazer um dia também especial para as crianças. Nós vamos ter presença de maquiadora lá na perfumaria.
Então, uma ação para criança, para as crianças virem brincar conosco. Sexta-feira a gente é o dia do aniversário, então dia 29 é o dia da Farmalan. Nesse dia a gente faz um café nas lojas, convida os clientes a virem nos visitar, né? Só chegar, né? Só chegar, né? Aproveitar as promoções. Então, essa semana ela é sempre pensada de verdade, Jean, com muito carinho, porque a gente quer devolver à comunidade o que a comunidade sempre nos oferece, né? Então, é uma semana realmente de comemoração. Que legal. E isso tudo vai estar disparado nas redes sociais. O pessoal vai poder ver pela rádio hoje, através das redes sociais. Né? Nós saímos da linha do abstrato, como eu falo. Sim. Vai poder ouvir, de alguma forma, seguir a Farmalan. Vai ter muita coisa bacana. Sim, Instagram já está, né? A gente já começou a nossa publicação. Já está os spoilers. Tá? Já tem, né? E a partir de domingo, segunda, já começam a sair aí todas as mídias oficiais dessa semana. Que legal. Gabi, a gente quer agradecer a sua presença. Antes, eu tenho um bate-bola rápido que eu faço com alguns entrevistados, que a gente tem uma definição diferente da palavra amor. Você vai pensar, amor? O que você vai falar? Amor vocês têm todo dia naquilo que vocês fazem, né? Sim. Mas você já desmembrou essa palavra? Você vai perguntar, o que você está inventando, né? Posso desmembrar, mas você tem que ser curta e objetiva, tá? Mas lá. Aquilo que vier à cabeça. Tá, fechou. Amor começa com? A. Atitude. O que vem à cabeça? Atitude dentro da Farmalan. Atitude. O que vem à cabeça? Quando a palavra atitude é sua cabeça. Atendimento. Depois do A vem o? M. Mudança. Motivação. Depois do M vem? O. Oportunidade. O que vem à cabeça? Objetivos. E por fim, eu acho que essa vocês respondem com categoria. O que vem a palavra final? É o R. Responsabilidade. E respeito. Que legal. Gabi, toca aí. Sucesso para toda a família. Fala, viu? Passou no teste aí. Legal. Obrigado ao João Vitor também por toda a assessoria. Obrigada mais uma vez, Jean, né, pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando com a comunidade pomerodense esses momentos tão importantes na nossa história. Né? E mais uma vez, 66 anos, agradecer a toda a equipe. Né? Temos uma equipe fantástica, tanto no atendimento quanto nos bastidores, né? E isso faz a diferença com certeza. Gabi, a gente tem um carinho enorme por vocês, né? Porque como você falou, a gente vai além fronteira, vai além do espaço cliente, fornecedor, a gente cria essa conexão também, porque eu já tive lá buscando muitas vezes o remédio para passar a dor do meu filho, a minha dor. Então a gente sabe o quão importante é o trabalho de vocês. Então a gente tem um orgulho enorme de tê-los como cliente também. Obrigada. Né? Reverberando aí para o Dada, para toda a família Farmalan, os colaboradores. Mesmo. A gente se sente muito feliz e saber que você sabe que parceria perdura para caminhar junto, né? Sempre. De mãos unidas. Sempre. Né? Empatia, é um trabalho em conjunto, né? Cada um com o seu posto, mas é o que a gente entrega à comunidade da mesma forma que vocês também entregam. Então é sobre isso. Então tá, manda um alô para toda a galera, mensagem final olhando para essa câmera aqui. Eu convido a todos na semana que vem para estarem conosco nas nossas 4 lojas, nos visitando, vindo comemorar esses 66 anos da Farmalan, de terça-feira, do dia 26 até o domingo do dia 31. Tá certo. Obrigado, Gabi. Valeu a toda a equipe Farmalan, nos 66 anos comemorados em 2026. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos vê, nos ouve. Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode. Hoje a gente pôde contar um pouco da história dos 66 anos, como eu falei, da Farmalan Farmácias. Até a próxima edição e parabéns, Farmalan. Alô, Dada, toda a equipe. Um grande abraço também.